Olá, turminha do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Terça-feira, 25 de agosto de 2020, vamos à nossa acolhida para em seguida prosseguir com as disciplinas do dia. Hoje, na nossa acolhida, façam a oração do Pai Nosso, você de casa, eu já fiz a minha assim que eu me levantei. Peça sempre a Deus que ilumine seus caminhos, coloque a Deus na frente de tudo que vocês forem fazer, viu? Que as coisas darão sempre certo. Vamos à nossa musiquinha do dia. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Lembraram da nossa musiquinha, né? Essa musiquinha a gente cantava lá na escola. Eu trouxe ela para vocês hoje para a gente recordar. Vamos lá, as nossas aulas de hoje: português com gramática, inglês com os meses do ano e arte falando sobre sombra e luz. Vamos à nossa gramática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação verbal e não verbal, também conhecida como linguagem verbal e não verbal. Mas o que é a comunicação verbal? Então vamos ao conceito. É toda a comunicação que utiliza palavras ou signos. Ela se faz por palavras faladas ou escritas. Vi um texto e esse texto só tem a escrita, não tem nenhuma figura, nenhuma imagem, ele é um texto verbal, ok? Mas o que é a comunicação não verbal ou a linguagem não verbal? É a comunicação que não se utiliza de sinais verbais, não é falada nem escrita. É um envio de mensagem através de sinais, expressões faciais, gestos e movimentos. Ou seja, é tudo aquilo que é o contrário da verbal. Ela não tem nada escrito, é somente imagens. Vamos ao exemplo aqui, ó. Na comunicação verbal, nós temos aí uma placa escrita: é proibido fumar neste local. Não tem nenhuma imagem, somente a escrita. E na outra seguinte, aviso: manter silêncio das 22 horas às 7 horas da manhã. Também não tem nenhuma imagem, somente a escrita. Diferente da comunicação não verbal, que é só imagens. Nós temos aí uma placa, não tem nada escrito, mas você sabe que isso aí significa proibido fumar. Nós temos a sombra de um homem fazendo assim, ó. Também não tem nada escrito, mas você sabe que é para fazer silêncio. E nós temos muito utilizado por nós hoje em dia, que são os emojis, né? Os emojis é a comunicação pura, não verbal, conhecida de vocês. Mas e quando essa comunicação ela une as duas? Ela é não verbal e verbal ao mesmo tempo. Ela é chamada de mista, porque ela mistura as duas. É aquela que usa simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo, na mesma hora, as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Então nós temos aí o aviso: não fume nesta área, e ao lado tem o desenho. E nós temos também uma tirinha. Ó, a tirinha ela é muito típica da linguagem verbal e não verbal. Nós temos o primeiro quadrinho, né? Que tá escrito no tapete, não dá para vocês lerem direito, mas tá escrito limpe os pés ao entrar. E aí a gente sabe que é o Cascão, né? Ele prefere dormir
do lado de fora a ter que limpar os pés. E a mãe chama Cascão, ou seja, tem a imagem e tem a escrita, né? E tem as expressões faciais de Cascão em alguns momentos que você não precisa de ter nada escrito, mas você sabe o que significa. E a mãe aí falando, né? Sem falar no tapete também que está escrito. Então aí mistura as duas linguagens. Então vamos às orientações para a atividade de hoje. Serão apresentados logo a seguir, alguns slides a seguir, alguns tipos de comunicação, tá certo? Você deverá classificá-las em verbal, não verbal ou mista. As respostas deverão ser digitadas, viu? Não gravem áudio, não é para gravar áudio. É digitado, igual o exemplo que está embaixo. Por exemplo, imagem número 1, aí você vai colocar comunicação, tan, tan, tan. Imagem número 2, comunicação, papapam. Esse papapam é para você completar com verbal, não verbal ou mista, viu? Mas identifique a imagem, viu? Não coloque só o tipo de comunicação, não. Coloque do jeito que está no exemplo, tá certo? Digitada. Vamos à primeira imagem. A imagem número 1. Será que vai ser uma comunicação verbal, não verbal ou mista? Imagem número 2. Temos aí uma tirinha. Será que essa tirinha vai ser comunicação verbal, não verbal ou mista? Vocês vão fazer isso com todas as imagens que eu estou apresentando. Identifique a imagem, viu? Temos aí a imagem número 3, viu? Temos a imagem número 4. Será que vai ser verbal, não verbal ou mista? A imagem número 5. Será que ela vai ser verbal, não verbal ou mista? São 5 imagens. Você vai fazer do jeito que estava aqui no exemplo, viu? Do jeito que está aqui no exemplo. Imagem número 1, comunicação, e aí você completa. Não vai colocar só o que você completou, não, viu? É do jeito que está aí, digitado, ok? Vamos à nossa aula de inglês, falando sobre os meses do ano. Estão apresentados aí os meses do ano, né? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E agora eu vou apresentar uma musiquinha para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Here we go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Alright, here we go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Alright, one more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Alright, that was great. Ok? Fixaram o conteúdo? Então, vamos às orientações. Como vai ser a atividade de inglês de hoje? Vocês deverão gravar um vídeo ou áudio realizando as pronúncias de pelo menos de 3 meses.
Você vai escolher 3 meses, vai gravar um vídeo ou áudio fazendo a pronúncia desses meses em inglês. Se quiser fazer mais, pode fazer. Mas eu quero pelo menos 3, vídeo ou áudio, ok? Então vamos à nossa atividade de arte, falando sobre sombra e luz, ou luz e sombra. Luz é a energia que se propaga por meio de ondas magnéticas. E o que é sombra? É a região do espaço em que não há luz. Quando a fonte de luz está na frente de um objeto, a sombra sempre aparece por trás. Então, nós temos a luz e nós temos a sombra. Quando essa luz ela está na frente, vai formar o quê? A sombra, na frente de algum objeto, né? Então, vai formar a sombra. Como vai ser a nossa aula de arte? Olha aí o exemplo de um menino. O menino colocou vários objetos de madeira de frente para o sol e atrás desses objetos formaram o quê? As sombras. Aí nós temos aí uma outra criança, colocou aí um tigre de brinquedo na frente do sol, em cima de uma folha em branco, e também formou a sombra. E ela está desenhando essa sombra. Já imagina qual vai ser a nossa atividade, né? A nossa atividade vai ser desenhando sombras. Você vai escolher um local adequado, onde haja luz, de preferência natural, a luz solar, a luz do sol. Em cima de uma folha em branco, posicione um objeto de frente para essa luz, de frente para o sol, se for o caso. Contorne a sombra desse objeto com um lápis. Retire o objeto escolhido e veja o resultado. Identifique o objeto desenhado escrevendo o nome dele. Por exemplo, se você colocou um copo em cima da folha em branco e de frente para o sol, você, depois que tirar, você identifica. Esse aqui é um copo, viu? Identifique. E se desejar, faça um bonito colorido nesse desenho que você fez através das sombras. Tire uma foto com a sua arte e mande para mim, mande para a professora. Tá certo? Então, tenham todos aqui o meu forte abraço de hoje e um excelente dia. Tchau! Aguardo as fotos, viu? Vídeos ou áudios. Beijo!